Olá! Sabe aquela ideia de nascer de novo? O que será que isso significa, de verdade? Hoje, a gente vai fundo em um conceito que é, talvez, um dos mais radicais do cristianismo. Tudo com base no livro Nova Criatura em Cristo. Vamos ver que tem uma passagem bíblica que muita gente conhece, mas que esconde uma profundidade que a gente raramente para pensar. Então, vamos lá, direto ao ponto. A ideia principal aqui é uma afirmação que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre melhorar como pessoa. Não é sobre um simples aperfeiçoamento, sabe? É algo muito mais radical. É uma redefinição completa de quem a gente é. E é que está o versículo que é a base de tudo. O mais incrível, o mais chocante talvez, é que o texto não fala de algo que vai acontecer. Ele fala de uma realidade agora. Para quem está em Cristo, isso é algo que já aconteceu, é um fato consumado. E esse é o ponto-chave, a grande virada. Não é sobre se tornar uma versão 2.0 de si mesmo. Não é uma reforma, uma melhorada. A ideia aqui é de algo totalmente novo. Uma recriação espiritual, começando do absoluto zero. Olha só que interessante essa comparação. Pensa assim, reformar é tipo pegar uma casa velha e dar uma ajeitada, pintar aqui, consertar ali, continua sendo a mesma casa. Agora, recriação é outra coisa. É como demolir tudo e construir do zero. É um começo que lembra muito aquela promessa de um coração novo, um espírito novo, lá do livro de Ezequiel. Ok, mas se a transformação é tão total assim, tão completa, isso cria uma certa tensão, né? Um paradoxo que muita gente sente na pele no dia a dia. E o interessante é que a análise não foge dessa questão. E aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Se a pessoa se tornou essa nova criatura, por que a briga interna contra os velhos hábitos, os velhos desejos continua tão real? E, vamos ser sinceros, às vezes é bem frustrante. A resposta, e isso pode ser surpreendente, é que a própria Bíblia já descreve essa guerra interna. Essa luta não é um sinal de que a transformação falhou. Muito pelo contrário. Ela é apresentada como uma parte normal da caminhada. E aqui está a grande sacada, a mudança de perspectiva que o material propõe. Esse conflito, essa briga, não é prova de fracasso. Na verdade, é a maior evidência de que a nova natureza existe e está ativa. É a prova de que a transformação aconteceu. É a natureza nova, divina, lutando contra os padrões antigos. Certo. Então, se essa nova natureza já está lá, como é que a gente vive isso na prática? Como ela se manifesta? Bom, a análise aponta para um campo de batalha principal, um lugar crucial, a nossa mente. E para a gente entender o quão profundo é isso, vale a pena olhar a palavra original em grego para transformação, que é metamorphoel, daí que vem a nossa palavra metamorfose. E não é uma mudança superficial, tipo, trocar de roupa. É uma mudança de essência. Pensa na lagarta que vira borboleta. É esse nível de transformação. E esse outro versículo famoso nos dá a chave de como essa metamorfose acontece. O gatilho, o catalisador para tudo isso, é um processo que a gente faz de propósito, é intencional, é a renovação da mente. O material faz um contraste bem claro aqui. De um lado, a mente que a Bíblia chama de carnal, que é aquela focada no nosso ego, no medo, e o resultado disso é morte espiritual. Do outro lado, a mente renovada, com o foco em Deus, na verdade dele, e o resultado, vida e paz. Tudo bem, entendi a teoria, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Vamos ver agora o princípio central de como viver essa nova vida. Olha, essa parte aqui é talvez uma das ideias mais libertadoras de toda essa análise. A gente não se comporta bem para um dia se tornar uma pessoa nova. Não é o comportamento que gera identidade, é o contrário. A gente vive a partir da identidade que já foi recebida de graça como um presente. E aqui fica um alerta muito importante, que é a armadilha de tentar fazer tudo na força do braço, no esforço próprio. A mesma graça que salva é a graça que transforma. O segredo não é se esforçar mais, mas se render mais, confiar mais naquilo que Cristo já fez. Mas afinal, que identidade é essa? O material nos lembra de algumas verdades que são simplesmente incríveis e que não são conquistadas por mérito, mas recebidas pela fé. Verdades como ser filho de Deus, ser o templo do Espírito Santo, estar completamente livre de condenação e olha que forte isso, ser participante da natureza divina. E essa citação aqui, ela resume tudo de uma forma muito poderosa. É a grande troca. É a transição do eu tentando viver a vida
para a vida de Cristo operando através da gente. Beleza, a teoria fantástica é poderosa, mas como é que isso muda a nossa segunda-feira de manhã? Vamos fechar com a parte bem prática. O material sugere 4 passos bem práticos para viver essa realidade. Primeiro, reconhecer a verdade. Aceitar quem se é em Cristo, mesmo que os sentimentos digam o contrário. Segundo, renovar a mente. Alimentar a mente com a verdade da palavra. Terceiro, vestir-se do novo eu. É uma decisão diária e intencional. E quarto, andar no Espírito, ou seja, viver numa dependência total dele. E para a gente fechar, fica aqui a pergunta que a própria análise nos deixa para refletir. Imagina só, se a gente levasse a sério, mas a sério mesmo, em cada momento do dia, a convicção de que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o que realmente mudaria? No dia a dia, nos relacionamentos, nas decisões? A reflexão final é essa. Qual é o impacto real, tangível, de se viver a partir de uma identidade completamente transformada?